Olá, esse é o Cartografia da Lembrança, Teobaldo Costa Jamundá. Nosso objetivo nesse podcast é apresentar em 3 programas o pensamento e algumas das obras do professor Teobaldo Costa Jamundá. Meu nome é João Leopoldo, esse podcast é um projeto viabilizado através de edital da Prefeitura Municipal de Indaial e Fundação Indaialense de Cultura por meio do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Indaial. Tem um hiato de tempo entre os livros do primeiro episódio desse programa para o segundo. Do livro Indaial para o livro Catarinensismos foram 31 anos. Nesse tempo, o professor escreveu livros importantes como O Itajaí-Açu e Outras Águas, de 1945, Anotações na Paisagem Rural, de 1953, Dr. Blumenau, um alemão brasileiríssimo, de 1966, Nereu Ramos, de 1968 e tantos outros. Nós escolhemos o livro Catarinensismos para dar sequência à série pelo seu caráter abrangente em análises sobre Santa Catarina. Publicado em 1974, Catarinensismos é um texto que amplia o painel de temas pesquisados pelo autor para além do Vale do Itajaí. São estudos sobre Laguna, Joinville e o norte do estado, sobre Lages e tantos outros. Para apresentar o livro, um texto importante. Sob certo ponto de vista, este livro é uma ambiciosa extensão de Crispim Mira, Terras Catarinenses, aparecido em 1920. Efetivamente, não é na organização global com a identidade e na manipulação dos temas. Terras Catarinenses é um livro elaborado da maneira como se fazia geografia antigamente. É um livro inimitável, como seu próprio autor. É um livro bigornado com um ufanismo salutar. Tem como mensagem um punhado de motivações levantadas nas realidades. Pretende alcançar, e efetivamente alcançou, a qualificação de subsídio para conhecimento de alguns murais catarinenses. Nesse detalhe, tem cabimento o certo ponto de vista em que catarinensismos se parece com terras catarinenses. As afinidades podem ser achadas na temática da exaltação ao que no território catarinense é autêntico por ter a marca da terra. Este livro foi preparado na ambição de constar como bibliografia de amor à terra de Santa Catarina. Se for aplaudido assim, entenderei que na Academia Catarinense de Letras mantenho a imortalidade do pensamento do jornalista Crispim Mira, patrono da cadeira de número 5, como também passarei a entender-me fazendo a minha parte nas letras catarinenses, como posso e como devo. A obra continua com cuidadosos apontamentos sobre a vida catarinense e busca pelas raízes da cultura de Santa Catarina. Como dito anteriormente, o trabalho em compreender a formação do lugar e as motivações das pessoas que aqui viviam é elemento que acompanha também essa pesquisa. A pergunta a ser respondida surge no texto. Como se vê, a intenção de preencher a relação dos protótipos brasileiros com o tipo representativo do estado de Santa Catarina ainda não tem a indicação baseada num diagnóstico da realidade populacional desse estado. E quando muito, aquele diagnóstico apontará os dados para a elaboração de uma pergunta. Quem é o catarinense típico? É uma pergunta que pode ser feita, tem seu valor acadêmico, e entendida como sugestão para se estudar o cerne da demografia catarinense. Deve ser feita. É de bom senso admitir que não pode causar preocupação ou fertilizar desapontamento. A complexidade demográfica desse estado tem na sua dimensão similitude com a complexidade brasileira. Quem é o brasileiro típico? O portador desse privilégio, em termos de Brasil, não existe, e em termos catarinenses também não. Os valores catarinenses vinculados aos valores brasileiros são inconfundíveis e são sustentados por uma história escrita, conhecida por poucos, mesmo em Santa Catarina, e desconhecida por muitos no Brasil inteiro. Bem, e então eu me dediquei
a interpretações ou a resgate das raízes catarinenses, que não são fáceis, porque Santa Catarina é tão vária como o Brasil, entendeu, né? Você pode encontrar um município como São João do Sul e pode encontrar um município como São Miguel do Oeste. Você encontra um município como Videira e você encontra um município como Paraty. Entendeu? Raízes açorianas e raízes nem bem italianas e nem bem germânicas, mas há também o traço germânico por lá. Mas o que acontece como há o italiano? Então você tem uma condição vária, muito vasta. Santa Catarina parece muito com o Brasil. Bem, e então o crescimento populacional é enorme. E as estradas lhe deram característica de uma comunicabilidade e rompeu esses isolamentos que haviam. Você, para ir de Blumenau, para ir de Indaial a Florianópolis, em um certo tempo de 1940, você podia gastar um dia. E olhe lá, se passasse o mar na praia. Se passasse na ponta de Tijuca. Bem, então o que eu escrevi foi sempre procurando as raízes. Um ponto a destacar nessa pesquisa, o professor cataloga com notas diferentes temas que compõem o que ele veio a chamar das paisagens humanas de Santa Catarina. São casas de enxaimel, ruas de laguna, região de pinheiros, Vale do Itajaí e tantas outras. Destacamos as seguintes. A casa de enxaimel, muitas delas autênticas joias da arquitetura encontrada na bacia do Itajaí. Tomamo-la como expressão de catarinensismo na paisagem humana. Fora da área citada, também é achada, porém nessa, como nas outras, sempre existiu imperdoável despreocupação pela preservação de sua existência. Está ameaçada de ficar apenas no existiu antigamente. O incontrolável espírito de imitação, motivado pela aprovação às linhas da estética significante de mudança, a despreza, infelizmente. Bela e funcional, como ainda relacionada com o passado da paisagem humana em que foi edificada, devia estar incluída em projeto de preservação cultural. A ecologia do pinheiro e da erva mate e do boi. A terra de muitos pinheiros e muita erva mate esteve sempre como o principal na questão dos limites interestaduais entre o Paraná e Santa Catarina. A fixação dos interesses ali fertilizou o aparecimento da complexidade. É claro que nos interesses o político ocupou a parte do leão. O senhor de muitas terras foi o senhor de muitos votos. O restante, como parcelas participantes, entraram no rol da complexidade como consequência, saindo ou entrando em ritmo de vai e vem, do mundo do dono de campos para a criação, pinheiros para a madeira e erva para a extração. Tijucas, célula do catarinensismo. O Solar dos Galotes atesta com outras construções existentes na cidade de Tijucas o progresso do período áureo da navegação marítima. Ali, o catarinensismo sempre foi fértil e ativo. A contribuição dos nascidos em Tijucas, numa conscientização do catarinensismo, pode ser tomada como exemplar pelo trabalho do ministro Luiz Galotti, professor de Direito João Baer Filho e do historiador José Ferreira da Silva. Lá também nasceu o escritor José Boatê, o responsável pela maior e mais objetiva programação de catarinensismo cultural até hoje registrada. Rua Histórica de Laguna. A cidade que aguarda a homenagem nacional, conforme se tem a admitir, lhe é devida, visto ter sido nela que o Criador dos mundos e das criaturas fundiu e temperou os fazedores de expansão territorial brasileira na direção do Rio da Prata. Indaial, nos fins da década de 30. Repare-se a dominância das construções de enxaimel, como também as igrejas afastadas e destacadas nas elevações. Construções de primeiro plano, a via férrea, a estação e o seu armazém.
Em seguida, vista parcialmente, o depósito da Sociedade Cooperativa Rio dos Cedros. Essa organização associativa, iniciada com os italianos plantadores de fumo e de arroz, marcou o apogeu do cooperativismo regional. Nesse episódio, você ouviu trechos do livro Catarinensismos, de 1974. Também ouviu trechos da entrevista do programa Fale Alto da Rádio Unisul, de 1993. Ficou interessado pelo tema? Esse e outros documentos você encontra no Arquivo Histórico Municipal de Indaial, Teobaldo Costa Jamundá.